Olhando, por exemplo, a função seno de x sobre x, que valor que tem o limite quando x tende a zero? Nesse caso aqui, se a gente simplesmente substituir x igual a zero, nós vamos ter seno de zero sobre zero, que é zero sobre zero, uma indeterminação. Quando a gente olhou o gráfico na aula passada, a gente viu que quando x era igual a zero, ele tinha um valor aqui, e esse valor apontava para y igual a 1. Mas então o que está acontecendo aqui? Se a gente desenhar pela nossa intuição geométrica a função seno de x e x, o que acontece quando x tende a zero? Isso significa que esse arco aqui vai se tornando cada vez menor, ele vai se aproximando de zero. Então, dando uma ampliada aqui no que acontece quando x é muito, muito pequeno, o arco vai ficando cada vez mais próximo da reta vertical, que é o seno de x. Você vê que se eu diminuir ainda mais esse x, a reta vertical e a curva se tornam praticamente a mesma coisa. E de fato, quando você faz x tender a zero nessa expressão aqui, a gente vai ver por um outro método mais para frente que esse limite de fato vale 1. Uma outra coisa que você pode concluir a partir disso é que se o limite de seno de x sobre x é 1, o de tangente de x sobre x quando x tende a zero também é 1. Por quê? Usando aquelas propriedades de limites que a gente viu, tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Então a gente pode reescrever isso como limite quando x tende a zero de seno de x sobre cosseno de x vezes x. A gente consegue separar isso em dois limites, de 1 sobre cosseno e de seno sobre x. Como a gente sabe que ambos existem, essa declaração aqui é válida. Seno de x sobre x tende a 1, e 1 sobre cosseno de x também tende a 1, quando x tende a zero. É importante perceber que o que importa aqui é que o argumento do seno e o denominador ambos tendam a zero, tá? Ambos esses valores precisam tender a zero e serem iguais, para tenderem à mesma velocidade, a zero. Então vamos para o exercício de provas anteriores. Questão número 46 de 2019. O limite, quando x tende a infinito, de x seno de π sobre x é... Começando aqui, se a gente simplesmente fizer x tender a infinito, isso aqui vai dar infinito vezes seno de 1 sobre infinito. Isso aqui vai tender a zero, e o seno de zero é zero. Então isso aqui vai dar infinito vezes zero. Isso é uma indeterminação. A gente precisa tirar algum fator aí. Então vamos manipular isso aqui um pouquinho. Eu estou vendo que tem um π sobre x dentro do seno, e ele está tendendo a zero. Perdão, isso aqui é π, né? Então, para tentar fazer aqui aparecer aquele nosso limite fundamental, seno de x sobre x, vamos multiplicar e dividir por π sobre x. A gente vai ter o limite, quando x tende a infinito, de π sobre x vezes x seno de π sobre x. Tudo dividido por π sobre x. A gente consegue cortar esses dois x da esquerda, né? E como π é uma constante, pelas propriedades que a gente viu do limite, a gente consegue jogar ele para fora. Fica π limite, quando x tende a infinito, de seno de π sobre x dividido por π sobre x. Concorda que π sobre x está tendendo a zero aqui? Eu consigo até fazer uma mudança de variável se eu chamar y de π sobre x
Isso aqui eu consigo reescrever como π limite quando x tende ao infinito, y tende a zero, né? Então, y tendendo a zero. Isso aqui você consegue enxergar pela nossa fórmula de mudança de variável aqui. Quando x tender a infinito, y vai para zero. Isso aqui vai ficar seno de y sobre y. Isso aqui é aquele nosso limite fundamental que a gente acabou de ver. E a gente viu que isso aqui tende a 1. Portanto, esse limite é igual a π. Resposta correta, letra E. Tá certo?